tá no ar. E ó, sotaque de Portugal tá de volta ao Cruzeiro. Leonardo Jardim já tá trabalhando na Toca da Raposa. Ontem ele foi apresentado oficialmente. Ao entrar na sala, ele mostrou uma de suas características: observador. Leonardo Jardim valoriza os detalhes. O português aprendeu rapidamente como agradar a torcida do Cruzeiro. Sabendo que o Maior de Minas tinha um projeto em mão que podia ser um pouco à luva da minha mão. É a primeira vez que o treinador de 50 anos trabalha no futebol brasileiro. É uma questão de opção de vida, vir ao Brasil, porque acho que o Brasil é um país do futebol. Ele tem amigos compatriotas com carreiras de sucesso por aqui. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, e Jorge Jesus, que dirigiu o Flamengo entre 2019 e 2020. Mas eu tenho uma grande relação com o Jorge Jesus, acompanhei-o muito aqui. O Abel trabalhou comigo quando eu era treinador do Sporting. Mas depois de acertar com o Cruzeiro, ele conversou rapidamente com outro treinador português, que trabalhou na Toca da Raposa. Troquei 2 mensagens com o Pepe. Ele falou-me: pô, podias ter-me avisado, e aquelas mensagens a brincar. Do atual elenco cruzeirense, Jardim só trabalhou com um jogador, o meia Matheus Pereira, que no último clássico saiu vaiado por uma parte da torcida. O Matheus é um jogador que eu conheço, tem de tirar o melhor que ele possa dar ao clube. A gente vai fazer o máximo para que ele possa se sentir em casa, né? O primeiro contato com os jogadores foi considerado positivo. E vi na cara deles motivados para fazer melhor e para terem sucesso no Cruzeiro. Uma das minhas palavras hoje para os jogadores era: temos que entregar mais. O dia a dia de treinos vai ser fundamental para definir a cara do Cruzeiro de Leonardo Jardim. Ele disse que tem suas preferências de estilo de jogo, mas que vai moldar a equipe de acordo com as características dos jogadores. Com certeza que tenho que me adaptar um pouco ao elenco que temos. E em relação ao jogo, claro que gosto de ter uma equipa que tenha bola, mas que também tenha uma transição rápida. Com o calendário apertado do futebol brasileiro, com muitos jogos, o português já avisou que fará mudanças constantes no time. Eu não acredito em 11 jogadores, eu acredito num plantel. Às vezes quero que jogue sempre os mesmos. Nós temos que perceber uma equipa competitiva, tem que ter soluções, que é para nós conseguirmos superar este calendário. A estreia de Leonardo Jardim será amanhã contra o Democrata de Governador Valadares, em Sete Lagoas. Vamos começar a trabalhar hoje para depois de amanhã desenvolvermos o jogo. Beleza, joia! E atenção, vamos pra Toca da Raposa, porque Rafaela Potter tá na presença exclusiva do Jardim. Veja bem, graminha verde, bem cuidado aqui atrás, as folhinhas. Mas, Potter, quero falar do treinador, o Leonardo. Como é que começou a era dele por aí? Boa tarde. Eu não te aguento, Maurício. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Vimos na reportagem que começou ontem com entrevista e também com o trabalho aqui na Toca da Raposa 2. Só que o trabalho ontem foi com jogadores que não participaram do jogo contra o Atlético ou que jogaram poucos minutos. O Gabriel participou, até porque ele jogou só 29 minutos, foi expulso, agora está suspenso para o próximo jogo. O Cássio também participou, mas hoje, às 4 horas da tarde, é que ele vai ter todo mundo ali para trabalhar e pensar justamente nesse jogo contra o Democrata amanhã. É um jogo que o Cruzeiro já está classificado para a semifinal, mas que está todo mundo de olho porque quer saber como vai ser o comportamento, o estilo de jogo do técnico Leonardo Jardim. A principal dúvida é no ataque, porque, como eu disse, Gabriel expulso, vai cumprir suspensão. Caio Jorge, ele participou até do treinamento ontem com o Leonardo Jardim, mas ainda está fazendo alguns trabalhos de forma separada. É dúvida, o Bolassi pode entrar no lugar do Gabigol, mas vamos saber depois desse treino às 4 horas da tarde, viu, Maurício? Volto contigo. Valeu, Rafa. Muito obrigado pelas informações. Portanto, amanhã, né? A última rodada, a 8ª da primeira fase do Campeonato Mineiro. Vou destacar os jogos, além dessa partida do Cruzeiro amanhã contra o Democrata de Governador Valadares em Sete Lagoas. Jogar às 9h45 com transmissão do Sport TV. Aliás, a última rodada é assim, né? Todos os jogos no mesmo horário. Tem também América e Aimorés no Independência e o Galo contra o Itabirito. Esses 3 jogos destacados para essa última rodada. Vem para trazer boas notícias, mas
acaba gerando polêmica sem querer. É Nadine Bastos. E hoje, conforme falamos na semana passada, né, Nadine? É dia de polêmica. Tudo bem, minha querida? Boa tarde, Bel. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. De fato, o clássico é sempre jogo quente, com reclamações sobre a arbitragem. A arbitragem mineira que vinha bem no campeonato, tivemos lances polêmicos que gerou muitas reclamações e a gente separou esses lances, né, Bel? Vamos começar com talvez o mais polêmico do jogo. Afinal de contas, Nadine, o pisão do Lianco era passível de expulsão ou não? Para mim é um lance muito claro para cartão vermelho, até porque o Lianco, ele tem todo o tempo do mundo para recolher aquela perna, ele não precisava em momento algum passar por cima do Dudu. Muitos falam, mas o Dudu puxou o braço. Qual jogador que vai querer colocar o braço embaixo de uma trava de alumínio? Mas a questão não é o movimento do Dudu, é sim a ação do Lianco. E quando ele pisa, ele tem todo o tempo para recolher aquela perna. Para mim, ele pisa, sim, de forma deliberada no braço do Dudu. E, na minha opinião, isso é conduta violenta, é cartão vermelho. O árbitro de vídeo não recomendou a revisão. Isso aconteceu no comecinho do primeiro tempo, acho que aos 17 minutos. Então, passou batido pela arbitragem, mas, na minha opinião, o lance era para cartão vermelho. É todo o tempo do mundo, a Nadine está falando como se o jogo corresse em câmera lenta. Não é. É todo o tempo do mundo aí, Nadine, que está em câmera lenta. Na hora do lance rápido, não é assim que funciona, não. Fael, O jogo estava parado, Fael. Você defender isso aí é muita cara de pau, Fael. Porque ele não tinha motivo nenhum para passar em cima do jogador do Cruzeiro. Ali não era a caminhada natural dele, gente. Ele nem no lance não estava, o lance era do lateral direito. Eu vou só assinar embaixo o que o Toledo falou, o que a Nadine disse. Pode continuar com sua defesa aí, Fael, ao indefensável. Eu tô falando que eu acho que ele não pisou por querer. O Dudu tá fazendo o movimento com o braço para cá no momento que ele tá descendo com a perna. Em câmera lenta vai parecer que é todo o tempo do mundo. Ali, quando ele tá baixando a perna, o Dudu faz o movimento com o braço muito rápido. Agora, Nadine... Então, sem querer... Ô, Nadine, só para esclarecer pro Fael aqui, sem querer, o VAR vai lá e analisa. Também, mesmo sem querer, não é passível de cartão vermelho? Não, é porque assim, no fato não é acidental, né? Ele vai com a ação no momento que, para mim, ele pisa realmente, ele tem tempo para recolher a perna. Não tem todo o tempo do mundo, pode ser que tenha exagerado na frase, mas ele tem tempo para recolher a perna e ele continua fazendo movimento mesmo quando ele pisou. Em momento algum ele recolhe a perna quando ele vê que vai pisar no braço do adversário. E o fato é que o jogo já estava parado, ele não precisaria, em momento algum, fazer esse tipo de ação. Não é uma disputa por bola, não é uma disputa por espaço, e sim ele faz um movimento deliberado, realmente. Na minha opinião, o lance é muito claro para cartão vermelho. Obrigado por corrigir a frase, que não se repita. Nadine, o Fael tá igual aquele cara que matou chegou no advogado e falou assim, matei o cara, você precisa me defender. Falou, não, estão falando que você matou. Né? O Fael tá do mesmo jeito. Não tem jeito de defender o camarada. Defendeu o indefensável. Está claro aqui as falas dele. Assina embaixo com o que a Nadine disse, assina embaixo com o que o Toledo falou e segue a defesa do indefensável pelo companheiro da bancada do outro lado lá. Ô, Nadine, e na sequência, então, nós temos o lance que aí sim gerou a expulsão do Gabigol. Quanto a a discussão, Nadine? Para mim também não tem discussão. A bola já tinha saído do pé do Lianco, o Gabriel vai lá e faz um movimento adicional com o braço, acertando o rosto do seu adversário. Não tem disputa de bola naquele momento, ele faz realmente um movimento deliberado também, para acertar o rosto do adversário. Teve intensidade, ele faz um movimento obrigativo, acerta o rosto do adversário, o árbitro não tinha marcado a falta, mas o árbitro de vídeo, nesse lance, recomendou corretamente a revisão para a expulsão. Sem discussão, bem expulso. O que chama atenção é a torcida aplaudir o cara depois de fazer isso aos 28 minutos de um clássico. Vamos lá, a torcida do Atlético aplaudiu o Lianco por tudo que ele fez nesse clássico. O Gabriel Barbosa, nesse caso aí, ele, na minha concepção, certo? Ele passou por um pequeno probleminha na situação aí. Qual que é o pequeno problema? Com o Lianco, foi feita vistas grossas pro lance dele do pisão no Dudu. Pro Gabriel, rapidinho olharam o VAR. É para vermelho? Cotovelada, é para vermelho, não tem o que defender nesse sentido. Só que o critério da arbitragem nessa condição é o seguinte: VAR para o Atlético. Felipe! Corre aqui, Felipe! Olha o VAR!
Para o Cruzeiro, silêncio sepulcral. Sepulcral. E ainda estamos esperando o áudio do VAR, que até agora a Federação Mineira não se pronunciou para entregar para o Cruzeiro. Ô Nadine, agora vamos avançar então para um outro lance que o Fael até que lembrou e pediu, que é o lance envolvendo o Kaique. O Kaique ele dá uma entrada super forte ali, ele comete a falta, eu acho que o árbitro até deixou seguir a jogada, porque poderia ter uma chance de gol, mas essa falta é uma falta para cartão amarelo, depois teve a revisão do VAR, o árbitro acabou não mostrando o cartão, pela natureza da falta, mesmo que tenha sido a expulsão do Gabriel, o cartão amarelo tinha que ser aplicado para o Kaique pela intensidade da falta que ele cometeu. Mesmo assim, mesmo que o árbitro tenha dado a vantagem, é pela natureza da falta e não pela parte tática. Então, acho que faltou o cartão amarelo para o Kaique. Já no primeiro lance da partida, o Kaique empurra, eu acho que é o Alan Franco, lá na bandeirinha de escanteio, a bola parada, ele vem com as duas mãos e joga o jogador do Atlético longe, lance para amarelo. O que o senhor Felipe Fernandes de Lima faz? Chama ele para uma sessão de terapia durante o jogo. Puxa, afasta todo mundo. Por favor, mantenha a cabeça no lugar. É para amarelo o que fez o Kaique. Seria expulso e o Cruzeiro jogaria sem 2 atletas naquele momento. Então o Kaique, nesse momento, era para deixar o gramado com o segundo amarelo e expulsão. O primeiro lance que o Fael se refere, para mim, não era nem para cartão amarelo. O Felipe dá o cartão amarelo para o Kaique. Então, nesse lance, já que o Fael usou o si e colocou um vídeo meu como se fosse o si, como se fosse a condição e tudo mais, né? Existe o si que eu coloco aqui para uma situação e tem o si também para uma outra situação, que agora eu não tenho tempo nem de explicar aqui nesse sentido. Então, o critério é simples. O critério é simples. O VAR foi acionado numa pressa e numa urgência contra o Cruzeiro e a favor do Cruzeiro fizeram vistas grossas. Era para ter sido expulso. E outro... Não, pode ir outro lance. Outro lance que também tomou proporções ao longo, né, dessas horas pós-clássico, foi esse aí, Nadine. Teria havido falta antes neste gol do Hulk? Esse lance está repercutindo bastante, mas sim, ele precisa ser analisado em um movimento normal, né, e não em câmera lenta. Aqui existe uma disputa por espaço e o Hulk ele vai mudar de direção. Ele está correndo em linha reta e ele vai para o lado direito, que ele mudaria de direção e tem um jogador correndo com ele. Então, aqui eu acho que o braço dele é justificável pelo movimento da corrida. Câmera lenta, parece que ele acaba dando um soco, mas para mim ele faz o movimento de querer tirar a pessoa da frente justamente porque ele vai mudar de posição. Então, esse lance eu acho que a arbitragem acertou. Eu não considero falta, apesar de câmera lenta parecer que realmente ele dá um tapa nas costas do Fabrício, mas para mim ele está botando a referência porque é um movimento de corrida e ele está mudando a direção dele. Ele de fato está indo na diagonal e ele precisa que aquele jogador saia da frente, não, mas que ele tenha uma referência. Então ele coloca o braço à frente, que é o braço da corrida, e para mim não foi falta, eu validaria o gol. Correto. O Gol tá usando a tática, sempre deixar eu falar desde ontem. Mas eu falo, eu esqueci o nome dela, Nadine. Oh. Quando o árbitro vai no VAR, quando o árbitro vai no VAR, ele pede o lance em velocidade normal, ele pede em câmera lenta, ele pede para congelar a imagem, então tem que ser analisado nas 3 velocidades e a gente percebe que é uma disputa. Eu acho que ali o Fabrício, ele não mudou a intenção dele, ó. Ele estava olhando o Hulk, aí ele continua olhando a bola lá. Ele esquece o Hulk. Ele não faz o sentido de voltar para marcar o Hulk. Ele tenta interceptar a bola e acho que esse foi o grande erro dele. Ele deveria, desde o começo, estar tentando continuar em cima do Hulk. Vamos lá. Nadine, você pode repetir, por gentileza, o que você falou, só para eu ter certeza e não ser injusto com a sua fala, sobre o Hulk ocupar o espaço, por gentileza? Ele está mudando de direção. A gente pode perceber que os dois estão em linha reta, certo? Quando ele percebe que vai ter um cruzamento, ele olha para a esquerda e ele faz diagonal. Ele muda o sentido da corrida dele. E quando ele muda, tem o Fabrício na frente, o Fabrício Bruno, ele bota o braço para mudar de direção. Então, o movimento que ele faz é justificável, o movimento do braço, porque ele está numa corrida e como ele vai mudar de direção, tem uma pessoa na sua frente, você é obrigado a colocar o braço para ter referência. Não vejo um movimento adicional de falar assim, vou te dar um soco para parar a jogada e eu ir para o outro lado. Eu vejo que é um movimento contínuo. E quando a gente fala em câmera lenta, é apenas para ver o ponto de contato. O lance sempre tem que ser avaliado em câmera normal, movimento normal. A câmera lenta é justamente para ver onde, vamos supor, nesse caso, onde o braço tocou, se foi nas costas, se foi no rosto.
Então, é sempre avaliado, na verdade, em câmera normal, lance normal, que é o que o árbitro está vendo em campo. A câmera lenta é apenas pelo ponto de contato. E nesse lance eu entendo que foi por movimento de direção. Ele muda de fato. Ele não está em linha reta, ele não continua em linha reta, dá um tapa e continua em linha reta. Ele realmente muda de posição. Ele olha para o lado esquerdo e muda e tem aquele contato nas costas do Fabrício Bruno, que para mim nem teve impacto, porque o Fabrício Bruno continuou reto, né, na linha reta que ele estava no sentido. Por isso que eu não entendo como falta nesse lance. Vini, o Fabrício Bruno ele é desequilibrado. Ele está em um movimento, ele é desequilibrado pelo braço do Hulk. Ali está muito claro sobre isso. É que no momento da fala, se eu estiver equivocado, depois eu até olho no YouTube e posso pedir desculpa. Você disse que ele usa o braço para passar, para usar o braço para poder tirar, não foi exatamente essas palavras, mas para tirar o jogador. E o Fabrício Bruno é claramente desequilibrado. Você é obrigado a discordar de você nesse sentido, porque o jogador do Cruzeiro ele é desequilibrado. E o Hulk, ele usa o braço para empurrar o Fabrício Bruno nessa jogada assim, tanto que ele ganha mais velocidade nesse momento, o Fabrício Bruno, e não tem como voltar para marcar o Hulk. Ô, Nadine, eu concordo com você em tudo que você falou aqui hoje. Agora, os dois aqui eu nunca vi serem tão bairristas igual na análise desse jogo. Bairrismo puro. Então, você não incomoda, não, porque eles estão querendo ver só o que a torcida quer, porque não estão vendo a realidade, Tem um último lance aqui desse clássico para a gente analisar. Teria sido pênalti do Igor Rabelo neste lance aí, Nadine? Por essa imagem, eu não vi o puxão no Fabrício. Foi o Fabrício Bruno, né? Eu vejo ele indo em direção, eu não consigo ver se tem algum puxão na camisa por trás por esse ângulo, que é o mesmo ângulo do árbitro. Por esse ângulo, por essa imagem, eu não marcaria. Porque até ele está com o corpo projetando também, os dois estão ali na disputa por espaço. Agora, se existe uma câmera de trás que mostra que teve um agarrão na camisa, que realmente puxou o tronco do Fabrício Bruno, aí sim a gente poderia analisar, mas por essa imagem, não. Nadine, deixa eu te contar o que acontece aqui em Minas. O Cruzeiro ganhou a final do Mineiro 2014.